Já? Seguimos agora com o painel apresentado pela Movinfra, multimodalidade e novas tecnologias, como a logística pode contribuir para a redução de emissões. O transporte é um dos grandes desafios na agenda climática global, mas também é parte fundamental da solução. Como conectar rodovias, ferrovias, hidrovias e portos de forma mais eficiente? Essa é a pergunta. Como usar a tecnologia para reduzir custos, tempo e, ao mesmo tempo, diminuir a pegada de carbono nas operações logísticas? Esse painel reúne lideranças que vivem essas questões no dia a dia, trazendo experiências concretas, resultados e visões de futuro. Sejam todos bem-vindos a este diálogo sobre um setor em movimento. Venham ao palco Rodrigo Salles, da Eco Rodovias, que será o moderador deste painel. Convidamos Décio Amaral, da Hidrovias do Brasil. Pedro Palma, da Rumo. Elano Pereira, da Ultracargo. E Pedro Suter, da Motiva. Senhoras e senhores, nós só lembramos a todos que nós estamos no ambiente da COP30. Então nós pedimos a todos, por favor, que recolham os lixos deixados embaixo das cadeiras ao saírem. Por favor. Muito obrigado. Com a palavra, Rodrigo Salles, o moderador deste painel. Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que primeiro a gente tem que agradecer aqui a CNT, que se não fosse esse nosso espacinho aqui, a gente já está perdido nesse pavilhão, discutindo o tema de infraestrutura de maneira pulverizada. Então, acho que foi muito feliz essa iniciativa da CNT. E a Movinfra, que está aqui com toda a sua equipe, o CEO, o Rony, que viabilizou esse painel. Inclusive, o tema desse painel, que é novas tecnologias e multimodalidade, possivelmente alguns anos atrás, sequer seria um tema associado à sustentabilidade. Isso seria muito mais um tema de eficiência operacional nas empresas do que de sustentabilidade. Mas o que ficou evidente nos últimos anos é que a tecnologia e a inovação são um grande indutor de práticas sustentáveis. Então, eu vou começar aqui dando um exemplo para vocês de tecnologia no setor de rodovias onde eu atuo, que é o HSWin, High Speed Weight in Motion. É uma tecnologia onde a pesagem dos caminhões é feita em movimento, a 90 km por hora. Então, todo mundo aqui já pegou uma rodovia, já viu aquela área onde se fala área de pesagem de caminhões à direita. Normalmente o caminhão tem que reduzir a velocidade, entra, passa na balança, se tiver sobrepeso tem que passar de novo. Tudo isso gera emissões, porque o caminhão tem que parar, ele anda em baixa velocidade, ele volta, ele passa. E quando a gente desenvolveu essa tecnologia junto à NTT, um dos objetivos era, obviamente, a eficiência operacional. Mas acabamos acertando em várias outras coisas. Então, a área onde se faz a balança não precisa mais ser construída. A segurança viária melhorou muito, porque não tem mais essa redução de velocidade, que acaba gerando trânsito e, consequentemente, acidentes. Então, a tecnologia viabilizou isso. Há anos atrás era impensável um sensor, câmeras, feixes de laser para pesar um caminhão a 90 km por hora. E hoje isso já é uma realidade entre Goiás e Uberlândia, na nossa rodovia lá na Ecovias do Cerrado, que é o leading case brasileiro. E isso agora vai ser replicado no Brasil, exemplo de como a tecnologia pode ajudar muito em práticas sustentáveis. Bom, como a gente está em Belém, essa Bahia maravilhosa aqui do Guajará, cheio de rios em volta, tem que começar a conversa hoje pelo Décio, que trata de hidrovias, né, Décio?
Décio, você é um defensor aí do papel estratégico do modal hidroviário para prática sustentável no setor de transporte. Fala um pouco para a gente aí o quão eficiente é e como que ele pode contribuir para a redução de emissões. Bom, obrigado, boa tarde a todos. Acho até antes de entrar no tema hidrovias, eu trabalhei muitos anos no setor de infraestrutura. Ele vai chegar lá. E ele pode chegar por um mau projeto de infraestrutura, e aí vai ser ineficiente em custo, vai ser ineficiente em emissão, ou ele pode chegar por um bom projeto de infraestrutura. Falando um pouco até de estrada, você pode ter uma estrada que não está duplicada, filas enormes de caminhões. A eficiência de um motor ele é feito para emitir menos quando ele está a 80% da capacidade. Então, quando o caminhão está trafegando numa boa velocidade. Não há nada que emita mais do que um caminhão parado no trânsito. Eficiência energética tem a ver com o motor a plena carga, 80% e 85% da carga. Então, bons projetos de infraestrutura são as coisas mais amigáveis que existem para o meio ambiente. Então, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar, que a demanda será sempre atendida. Especificamente no caso de hidrovias, acho que a hidrovias tem dois benefícios claros, né? Primeiro, ela não requer um investimento na infraestrutura, não precisa da estrada, não precisa da via permanente. O rio já está lá dado pela natureza. Acho que é um primeiro grande benefício, você já nem impacta o meio ambiente na construção da infraestrutura necessária, né? E, eventualmente, numa dragagem e tal, é algo de um dano muito menor para o meio ambiente. Então, assim, a hidrovia, por si só, naturalmente, requer menos investimento, eficiência de capital, já gera menos impacto no ambiente. E a operação de uma hidrovia é muito eficiente. O comboio que a gente tem aqui no norte, a gente chama de super comboio, é um comboio de 35 barcaças. Então, nós temos um único empurrador para 35 barcaças. Gente, são 2 campos de futebol, o tamanho do nosso comboio. Um comboio na hidrovia de 35 barcaças transporta o equivalente a 1.750 caminhões. Ele reduz a emissão equivalente em 73%, além do custo envolvido, que é muito mais baixo. Então, quando a gente fala de mercados europeus, e aqui nós estamos muito perto da Europa, que é um mercado exigente em termos de sustentabilidade, né? A pegada de carbono do grão transportado por uma hidrovia, né, é muito baixo. É muito baixo. E isso será demandado da gente no futuro. Então, a natureza deu ao Brasil, né, um potencial hidroviário fantástico, que é pouco explorado. Estados Unidos, no rio Mississippi, só no rio Mississippi, transporta 4 a 5 vezes todo que é transportado no Brasil em todos os seus rios. Então, nós temos um potencial hidroviário de transporte sustentável fantástico, né? E ele fica mais eficiente ainda se a gente pensar bem a integração com outros modais. E acho que bons projetos de infraestrutura têm a integração de vários modais. A estrada tem o seu papel, a ferrovia tem o seu papel, a hidrovia tem o seu papel. Não é uma concorrência de modais, é uma combinação eficiente de modais. O Brasil usa mal os seus caminhões. O caminhão é feito para transporte de curta distância. O motorista devia voltar e dormir em casa no mesmo dia. Ele é eficiente ali para um trecho 300, 250, 300 quilômetros. É para você coletar de vários pontos e trazer para um centro de transbordo que esteja próximo a uma ferrovia, que esteja próximo a uma hidrovia, e aí sim feito o transporte de longo curso. Não é isso que acontece no país. Então, assim, um planejamento integrado de logística é um diferencial competitivo, né, para você ter uma logística eficiente. O Brasil já é benchmark, né, em emissões na área de energia. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais verdes no planeta. A gente tem um potencial fantástico de ser benchmark em eficiência energética, eficiência de emissões em logística, desde que a gente faça isso. Um outro exemplo, só para concluir, de falar de eficiência de projetos de infraestrutura.
Foi feita agora a concessão do canal de acesso a Paranaguá. Nós vamos aprofundar o canal para 16 metros, se não me engano. Então, o navio tipo que vai poder atracar no porto agora é maior. Então, o perfil de emissão de CO2 por carga transportada é mais baixo. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Né? O canal do Quiriri está com 13,5 metros, se não me engano, de acesso, de profundidade. Os berços existentes nos portos aqui hoje já estão além de 16. Então, se a gente ainda tem uma hidrovia eficiente, você pode melhorar seu perfil de emissão marítimo aprofundando o canal. Então, esse é mais um exemplo que bons projetos de infraestrutura que pensem da origem da demanda, lá na fazenda, no caso do grão, ao desembarque do produto lá no país, seja ele para a China, seja ele para países da Europa, você pensar essa integração logística em seus vários aspectos, a gente pode ter eficiências energéticas, eficiências de emissão fantásticas e trazer um enorme diferencial competitivo para o Brasil, assim como no setor energético. Obrigado, Décio. Acho que você falou uma coisa bem interessante, que são bons projetos de infraestrutura e que demandam boas empresas de infraestrutura. Então, é uma satisfação estar aqui nesse painel, porque temos aqui representado Motiva, Ultracargo, Rumo, Hidrovias e Ecorodovias, né? Todas as empresas líderes aí nos seus diferentes segmentos e que eu acho que tem condição de fazer esses projetos bons aí, como você mencionou. Durante sua fala, você falou de ferrovia, desculpa. Então, tenho que chamar agora o Pedro. Pedro, qual é o papel da ferrovia quando a gente fala aí de multimodalidade, sustentabilidade e competitividade? Bom, primeiro é um prazer enorme estar junto com todos vocês aqui discutindo esse tema tão importante que é a infraestrutura e o seu papel na sustentabilidade, no crescimento, na competitividade no fim do dia do Brasil. Eu vejo o papel da ferrovia muito alinhado com o que o Décio estava comentando aqui com relação a você construir uma capacidade de infraestrutura que seja adequada para os desafios, para o tamanho do potencial que o Brasil tem e fazer projetos que sejam excelentes na sua capacidade operacional, excelentes na sua capacidade de atendimento da demanda da melhor forma. Quando a gente olha os projetos do Brasil de infraestrutura, eles estão muito ligados com essa demanda que o Brasil tem, que o fato dele ser essa potência agrícola, essa potência minerária, essa potência de produtos que estão ligados a esse potencial de criação de valor, como, por exemplo, produção de celulose, produção de etanol, produção de biocombustíveis. E boa parte dessa produção, dessas grandes estruturas, estão no interior do Brasil. E fazer com que você chegue aos portos do Brasil com eficiência, com a capacidade de execução que é necessária, demandam um projeto de ferroviário muito forte. Por que eu falo aqui muito específico da demanda da ferrovia? E como o Décio estava comentando, às vezes você tem uma estrutura natural, por exemplo, dos rios, mas os rios estão, naquele momento, naquela linha específica, não é? Naquele ponto de originação, que às vezes casa, e como casa muito bem aqui, por exemplo, na região norte, né, os pontos das hidrovias aqui para escoar parte da produção agrícola brasileira, mas você tem a necessidade de mandar produtos para outros portos. Então, para casar essa estrutura, você precisa ter uma capacidade ferroviária para vencer distâncias acima de 1.000 quilômetros dentro do país, e fazer esse projeto faz com que você tire das estradas caminhões que, pela sua própria natureza, acabam emitindo por unidade de transporte 7 a 8 vezes mais do que uma boa operação ferroviária. Então, no fim do dia, o Brasil precisa, não é nem só de ferrovia, não é nem só de hidrovia, não é nem só de rodovia. Ele precisa, literalmente, de todos os modais possíveis para que a gente, efetivamente, traga, né, essa eficiência, essa capacidade de transporte na sua melhor forma para todas as cargas, para todas as origens e destinos que a gente tem dentro desse país. E aproveitando um pouco aqui, acho que só para comentar sobre o lado da ferrovia, e aí ligando com um pouco da temática aqui, Rodrigo, né, do painel também de tecnologias, porque parte do nosso desafio, obviamente, é criar uma infraestrutura que seja eficiente, com capacidade para atender esses grandes volumes, mas, ao mesmo tempo, fazer isso dentro de um mundo que é cada vez mais tecnológico e aproveitar
o potencial que existe para ser cada vez melhor. Uma ferrovia, há 5 anos atrás, só para dar o exemplo nosso como Rumo, as nossas composições, na média, tinham 80 vagões. Hoje, a gente opera com composições com 135 vagões. Isso faz com que você, praticamente com a mesma capacidade e o mesmo consumo de combustível, transporte quase 2 vezes mais do que a gente transportava antes. Isso é uma eficiência na veia daquilo que é ofertado ao mercado, no ofertado aqui aos nossos clientes. Quando a gente fala também na condução, acho que todos nós aqui temos, às vezes, nos nossos carros, a gente sabe, né, de acordo com o nosso modo de direção, a gente consome mais ou menos combustível. Hoje, as tecnologias ferroviárias permitem que você tenha uma otimização muito grande do sistema de condução, onde mais de 30% do tempo, a condução, por exemplo, dos nossos comboios, ela é feita pela máquina por inteligência artificial. Então, em cada momento, o sistema define qual a melhor aceleração, qual o melhor ponto de entrada, né, de frenagem em cada viagem que é realizada, de acordo com a condição do trecho, de acordo com as cargas sendo transportadas, para garantir que a gente está tendo a máxima eficiência no consumo energético. E também você usa bastante tecnologia para garantir que essa integração, e aí pegando o gancho também aqui do painel, da intermodalidade, é cada vez melhor. Não adianta nada a gente chegar com eficiência e rápido, por exemplo, em um porto que está congestionado. Então, eu saber com antecedência em que momento aquela carga é demandada dentro dos terminais portuários, faz com que você otimize a circulação de toda a malha ferroviária e otimize não só a viagem de um trem, mas a viagem de todo o sistema logístico que está ali envolvido. Isso demanda muita coordenação, demanda uma multimodalidade muito forte, que, por exemplo, a ferrovia ela não vive sem os caminhões que precisam chegar nos seus terminais de transbordo. Em alguns pontos de ferrovia, não é, Décio? A própria hidrovia chega no sistema hidroviário. Em outros momentos é o inverso. A gente tem operações no Brasil onde você tem hidrovia levando carga para a ferrovia. Em outros pontos você tem a ferrovia levando cargas para a hidrovia. Então você tem a capacidade de coordenar esses diferentes modais com inteligência, com troca de dados, com transparência, com ação conjunta, faz com que a gente realmente evolua como setor e faça com que a gente aqui, literalmente como país, aumente a nossa competitividade, reduza os nossos custos, reduza a nossa pegada de emissão de carbono e, no fim do dia, aumente e melhore o posicionamento competitivo perante a nossa competição, que é realmente global. Então, aqui no Brasil, na infraestrutura principalmente, a gente não compete com nenhum entre nós aqui. No fim, a gente está competindo, não é, Décio? Quando a gente fala de cargas de grão, a nossa competição, no fundo, não é entre os modais. A nossa competição é com os Estados Unidos, é com a Argentina, é com a Ucrânia. É com eles que a gente está competindo. Dentro do Brasil, entre todos os nossos modais, o que a gente tem que incentivar cada vez mais é a cooperação, a transparência, a troca de melhores práticas, para garantir que a gente avance realmente de forma conjunta em uma agenda, em um trabalho de eficiência que vai ser benéfico, literalmente, para todos. Seja para o meio ambiente, seja para o custo do país e, obviamente, para as companhias que também estão envolvidas nesse cenário. Obrigado, Pedro. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que na infraestrutura nós não somos concorrentes. Acho que todo mundo se enxerga como players e colegas, porque, de fato, a tecnologia que um desenvolve acaba sendo replicada pelo outro. Então, a gente não tem essa visão de concorrência, é uma visão realmente muito cooperativa, né? Elano, falando agora da Ultracargo, né? A gente mencionou aqui multimodalidade, integração de terminais com malhas ferroviárias. Que outras ações a empresa está tomando para promover uma logística mais verde, né? Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Décio e o Pedro, eles foram precisos, né, na questão da eficiência logística, né? Eu acho que não é só ter logística, você ter eficiência e dentro dessa eficiência passa pela multimodalidade, né? Isso traz realmente redução de emissões. E nós temos na Ultracargo, além dessa questão, a Ultracargo ela tem se posicionado na integração da logística brasileira, né? Então,
nós temos feito bastantes investimentos, nós temos saído de um posicionamento de uma empresa de logística portuária para uma empresa que integra a logística nacional, né? E para isso nós fizemos vários investimentos para dentro do continente, né? Então vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente faz a interligação de Paulínia, do São Paulo com Mato Grosso em parceria com a Rumo. Então, com isso você dá você faz um transporte, principalmente do etanol de milho, de forma muito mais eficiente, com muitas reduções, né? A gente também fez investimento no corredor logístico Nordeste, que a gente interliga um terminal lá em Palmeirante com o Porto de Itaqui, em parceria com a VLI, que é uma outra ferrovia também que atua nessa malha ferroviária. Então, e além disso, a gente, como o Pedro falou, não é só você fazer aquele transporte. Nós também temos feito os investimentos nos nossos terminais portuários para você exatamente ter uma eficiência maior. E, além disso, voltando para a sua pergunta, né, a Ultracargo tem feito uma série de ações que tem feito redução. Por exemplo, no terminal de Santos, nós fizemos um investimento onde a gente consegue transformar resíduos oleosos em tinta, e essa tinta serve para o nosso próprio consumo, né? Então, isso, desde que nós fizemos essa implementação dessa ação, a gente já conseguiu reduzir mais de 570 toneladas de resíduos oleosos. Isso é muito importante para o nosso setor. Por exemplo, no terminal de Itaqui, nós fizemos uma série de investimentos em melhorias que a gente conseguiu reduzir em mais de 44% a geração de resíduos oleosos, né? Isso são pontos extremamente importantes para a gente contribuir com o meio ambiente. Um outro ponto importante também é que, desde 2021, a Ultracargo só utiliza energia renovável, com o selo AIREC. Então, todos os nossos terminais só utilizam energia de fonte renovável. Então, isso é uma ação que é de extrema importância também, porque a gente contribui com a não emissão, por exemplo, de energia gerada com fontes de fósseis, né, por exemplo. Outro programa que a gente tem é captação de águas pluviais, né? Então, a gente capta nos nossos terminais água da chuva, e essa água a gente utiliza para utilização não potável, por exemplo, jardins, lavagem de tanque, etc. Então, a gente faz uma captação média de 1.800 metros cúbicos de água desde a implementação desses projetos. Então, é um volume bem significativo. Outro ponto que a gente tem também, a Ultracargo, ela é selo Ouro EcoVadis, né? Então, é um selo importante, ela nos posiciona numa posição entre as empresas amigas do meio ambiente em caráter mundial, né? Então, nós estamos bem posicionados nesse ranking. E Suape, o Porto de Suape, por exemplo, tem um selo que chama-se Selo Amigo do Oceano. Amigo do Oceano. E nós fomos vencedores desse selo, e isso nos dá, dado as nossas práticas com relação ao respeito ao meio ambiente. Então, nós temos uma série de investimentos, que vem trazendo grandes contribuições para não geração de emissões no meio ambiente. Então, não é só a multimodalidade, né? Então, é um conjunto de ações que a gente faz que traz benefício e gera valor para o meio ambiente. Muito interessante isso que você colocou, porque, de fato, quem está de fora não consegue imaginar a quantidade de ações
que tem dentro de uma empresa para promover algo mais sustentável, mais verde, né? E acredito que todas as empresas que estão aqui devem ter inúmeras iniciativas, né? Quando você falou aí de tinta que você acaba usando aí, você gera, me lembrou aqui um projeto do que está no RDT. RDT é o desenvolvimento tecnológico que a NTT, a agência, promove, né? E tem uma verba das empresas para isso. Que o nosso pessoal de engenharia está desenvolvendo uma fórmula com bactérias marinhas para ter bioluminescência. Então, quando você vê aquelas faixas da estrada, né, os balizadores que está dirigindo à noite ali, o farol bate, fazer aquilo com uma alga marinha, que é um negócio biodegradável, obviamente, e que vai demandar menos químico, tá? Então, é muita tecnologia, muita criatividade, muita dedicação do pessoal de engenharia para algo que a gente como usuário nem imagina que isso está acontecendo ali nos bastidores, né? Mas, Pedro, vou para você agora, porque a gente tem falado aqui de multimodalidade, né, muito no transporte de cargas, e a Motiva trabalha com aeroportos, com mobilidade urbana, com rodovia, então transporte de pessoas também. Então, vocês dentro de casa já têm um ambiente aí bastante complexo, né? E a Motiva divulgou uma série de compromissos aí para 2030, 2033, 2035. O que você tem para dizer de ações aí que a empresa vem desenvolvendo para atingir esses compromissos aí de sustentabilidade e de uma logística mais verde? Obrigado. Tá funcionando? Tá. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, eu agradeço a CNT, o convite. Boa tarde aqui aos meus colegas de painel. E obrigado pela pergunta, Rodrigo. Eu queria, talvez, só para ajudar a fechar um pouco essa primeira rodada aqui, lembrar de um trabalho que todos nós participamos juntos aqui, que é o trabalho da coalizão, né, que todos vocês, todos nós aqui fizemos parte, e que demonstra não só o ganha-ganha, né, que o Pedro fez referência a isso, né, que nós estamos, nossa concorrência está lá fora, né, o ganha-ganha, quando todas as companhias, são mais de 120 instituições que se uniram ao redor da ideia de planejar a descarbonização do setor de transporte brasileiro, e chegamos aqui juntos à COP, aqui no Brasil, entregamos para o embaixador Corrêa do Lago um documento que sintetiza, resume uma série de alavancas que vão viabilizar ou potencializar esse esforço de descarbonização da nossa indústria. Lembrando que a nossa indústria ela é responsável por 12% das emissões brutas no país. Isso tipicamente em países onde a multimodalidade, onde o mix da matriz é melhor, eu diria, vou qualificar aqui, porque eu acho que o mix no nosso país é muito viesado para o rodo, né? Em países onde esse mix é maior, e em países com uma matriz energética diferente da nossa, tipicamente isso gira em torno de 18%, né? E aqui no Brasil, vamos lembrar que boa parte das emissões está ligada ao desmatamento ilegal. Então, no momento que a gente resolver essa situação definitivamente, o nosso percentual dentro desse universo vai aumentar. E o nosso compromisso e a nossa responsabilidade vai aumentar. Nós todos assumimos esses compromissos aqui. Tanto, voltando para o tema aqui do nosso painel, são três as grandes alavancas para a gente descarbonizar o segmento dos transportes no Brasil. A primeira grande alavanca é a eletrificação das nossas frotas, a eletrificação de veículos, enfim, de toda a logística brasileira. É a grande alavanca que seria responsável pela redução de 60% das emissões correntes que nós temos hoje, né? Depois nós temos o mix, né? Um mix melhor, né? O aumento no percentual total de logística, de transporte, do mix do modal ferroviário e do modal hidroviário. Isso é necessário para que a gente reduza. Isso contribui com outros 40%, né, da conta total. E, finalmente, avançar sobre o tema de biocombustíveis, né? O Brasil já é referência nisso, mas aumentar a disponibilidade de biocombustíveis em paralelo aos esforços de eletrificação. Isso teria a possibilidade, nós teríamos a possibilidade aqui de reduzir mais ou menos o que hoje nós emitimos.
em 2050. Agora, se nós não fizermos nada, as emissões que hoje são perto de 270 milhões de toneladas chegam a 430 milhões de toneladas. Então, nós temos aqui grandes desafios. Agora, é uma grande oportunidade para todos nós. Eu diria que é uma excelente oportunidade. Na Motiva, nós administramos contratos de longo prazo de rodovias, as concessões. As concessões já nos fazem modelar, planejar, entendendo dos impactos e os riscos da mudança climática no nosso território. Todos nós aqui, nesse painel, vimos enfrentando nos últimos 5 anos emergências climáticas que tiveram impacto no nosso OPEX, no nosso CAPEX, no nosso bottom line. Então, eu vejo uma grande oportunidade nesse esforço de eletrificação, redução dos efeitos da mudança climática nos nossos negócios. Na Motiva, nós firmamos um acordo, nós firmamos um compromisso, né, com a SBTI, né, Science Based Targets Initiative, de reduzir em 60% o nosso escopo 1 e 2. Já entregamos o escopo 2, né, firmamos um contrato, somos produtores, somos autoprodutores de energia toda renovável, uma grande parque eólico aqui no sul, ali no sul do Piauí. Mas ainda temos um grande desafio no escopo 1, que é a mudança de solo. Quando a gente faz estrada, né, quando a gente aumenta a capacidade das estradas, você sabe bem disso, Rodrigo, a gente tem mudança de solo, a gente tem um impacto importante na biodiversidade. Nós temos um grande desafio ali. E o escopo 3, naturalmente, é um desafio maior de todos nós, né? As emissões dos veículos que estão na nossa rodovia. Firmamos hoje um pacto com, se eu não me engano, são mais de 15 empresas, liderado pela Volkswagen, mas nós fazemos parte desse pacto, de eletrificação da Dutra, um pacto IDutra, se não me engano, esse é o nome aqui do nosso pacto que nós firmamos hoje de manhã. E o objetivo ao longo nos próximos anos, a gente conseguir fazer 1000 jornadas de caminhões, os caminhões aqui, que são os grandes patinhos feios, de fato, das emissões nas rodovias, nessa jornada de eletrificação que a Volks e todas as companhias vêm promovendo. Então, nós identificamos isso como uma grande oportunidade para a companhia, uma oportunidade. A eletrificação das estradas já é um compromisso formal, ela já está nos novos contratos de rodovias, que nós, tanto a Eco como nós, firmamos recentemente, compromissos formais de eletrificar a nossa infraestrutura, mas nós vemos isso como uma grande oportunidade de negócio, né? Viabilizar isso nas nossas infraestruturas é um desafio enorme para a Motiva. Lembrando que nós temos um modal ferroviário, um modal de trilhos, né, de pessoas, nós movemos gente e não carga, não somos concorrentes, Pedro. Enfim, e seguimos firmes no propósito de, como o Décio falou aqui, o importante é ter bom projeto, né? Projeto de trilho que move pessoas nas cidades são projetos muito desafiados, né? Porque são CAPEX, são investimentos muito grandes, é tudo 10 bi para cima, e são investimentos de uma maturação muito longa e que a tarifa não remunera esse investimento, tipicamente. Então, o grande risco da contrapartida do Estado, que tem que subsidiar, ou tem que entrar como um sócio, né, nesse negócio. Então, nós temos incentivado inúmeras formas diferentes de estruturar negócio. Sabemos que em outros países, como em lugares, em Hong Kong, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, existe a modalidade que a gente chama de Rail plus Property, né? Você aportar ativos, real estate, ativos imobiliários na concessão de trilhos urbanos, pode destravar uma série de investimentos que seriam muito essenciais para a nossa trajetória de descarbonização. Claro, né, a Rumo tem um papel importante na descarbonização dos nossos trilhos logísticos, a hidrovia, um modal mais eficiente do ponto de vista de pegada de carbono, mas nós teremos, né, o Brasil é um país essencialmente urbano, cada vez mais urbanizado, e hoje o desafio das grandes cidades é um desafio de eletrificar também, de descarbonizar, e esse desafio é um desafio que para a gente é uma outra grande oportunidade, não só a eletrificação das estradas,
mas a eletrificação das frotas de ônibus, né, das grandes cidades brasileiras. A logística para isso, a infraestrutura para isso é um desafio enorme para essas companhias. E nós temos uma empresa de trilhos que é a segunda maior consumidora de energia do estado de São Paulo. E hoje somos autossuficientes em energia, temos as subestações, temos pátios construídos para além da sua necessidade, né, pátios enormes. Imaginamos que podemos resolver esse problema. É isso que eu acho que é o grande, o que é bacana aqui. É um grande desafio para o Brasil, para o mundo, né? Mas eu vejo isso como uma avenida de oportunidade para todas as nossas empresas. Nós somos focados em entregar logística, entregar transporte para os nossos clientes, mas vão surgindo oportunidades para expandirmos para além das nossas fronteiras, as fronteiras das nossas concessões, né? Então é isso. Resumindo, é isso, Rodrigo. Obrigado, Pedro. O bom de ter alguém de rodovia aqui no painel é que ele já fala algumas coisas que servem para ecorrodovias também, né? Então, esse pacto da Edutra, a gente também participou. Então, essa meta de eletrificar, um projeto conjunto com a Volkswagen, né, de Green Corridors, tem em outros lugares do mundo, um projeto super interessante. E eu vou retribuir agora a gentileza, já que o Pedro mencionou a gente. Tem um projeto que a Motiva também, um projeto nosso, mas que a Motiva, eu sei que tem um projeto igual. Quando a gente fala de pavimentação, que o Pedro mencionou aí, o asfalto é subproduto do petróleo. Então, é uma atividade que, de fato, não é muito friendly. Mas, de uns tempos para cá, o pessoal começou a usar o que se chama de ser mais sustentável. Agora, Décio, você falou aí de hidrovia, que é esse modal que não requer pavimento, não requer construção, não requer nada. Mas, de certa forma, ainda é subaproveitado no Brasil. O que falta aí do ponto de vista regulatório? Como que o privado, junto com o poder público, pode trabalhar para aumentar a penetração das hidrovias? Tá. Só antes de entrar na tua pergunta, eu gosto sempre de deixar umas mensagens, né? Como eu falei na primeira, que não há nada mais amigável com o meio ambiente que um bom projeto de infraestrutura. Produtividade é igual a sustentabilidade. Então, vocês ouviram aqui a Rumo falar de eficiência operacional, aumentar tamanho de trem. Tudo isso melhora a eficiência energética, melhora a pegada de carbono. Produtividade é fazer mais com menos. Isso também a gente procura fazer na hidrovias. Como eu falei, nosso comboio típico hoje é de 35 barcaças. Nós estamos homologando de 40 e, em seguida, homologaremos o de 50 barcaças, né? Nós criamos a rota padrão, a gente monitora o consumo de combustível, a velocidade, a corrente, o vento, para garantir que a pilotagem do empurrador seja feita na melhor forma de eficiência energética. Então, gente, quando a gente fala de produtividade, está todo mundo pensando em sustentabilidade. Acho que esse é outro conceito importante que eu queria deixar. Acho que para a gente explorar, a gente está num bom momento para explorar o potencial hidroviário brasileiro. Foi criada a Secretaria Nacional de Hidrovias, há um entendimento do potencial, se criou o programa de concessões, né, Otto? Vamos ter agora, acho que início do ano, né, a primeira concessão do Rio, no Rio Paraná-Paraguai, o que é fundamental, porque você vai ter uma empresa responsável por garantir a navegabilidade o ano todo, né? A hidrovia fica muito sujeita a regime hídrico. Então, nós tivemos 2 crises hídricas nos anos de 23 e 24 que interromperam as operações nas 2 hidrovias, né? Além disso ter gerado um estresse financeiro na hidrovia, a alternativa foi o caminhão, que aconteceu. Então, o perfil de emissão piora muito. Então, a concessão traz uma responsabilidade para o concessionário de garantir navegabilidade, de garantir a segurança e o monitoramento de todas as embarcações. Hoje a gente sabe, infelizmente, né, o corredor Arco Norte aqui, você tem uma movimentação de drogas importantes. Então, essa empresa vai ficar responsável, inclusive, por garantir quem está navegando no rio, né, e aí provavelmente com parcerias, com órgãos aí de fiscalização e controle, vai ter mais agilidade no combate a esse tipo de coisa. Então, acho que está se criando a visão estratégica da importância de desenvolver esse modal, está se criando o conceito da concessão, né? A gente tem que avançar agora na questão ambiental, os processos
ambientais, porque algumas hidrovias, para poderem ser plenamente utilizadas, vão ter que passar por alguns derroncamentos, eventualmente algum tipo de dragagem. Então, acho que essa é a perna que falta, né? Temos aí o PL ambiental, que já trouxe alguma melhoria. Precisamos terminar de entender como vai ficar o PL, a medida provisória que foi colocada. Mas, assim, eu acho que houve um entendimento do Ministério, é uma agenda que está na pauta. Acho que vai ter muito sucesso o programa de concessões de hidrovias, e acho que está havendo um avanço importante na questão de dragagem. Só para dar o exemplo aqui do Norte, a interrupção que houve nos 2 últimos anos eram 7 bancos de areia que vêm do assoreamento natural do rio. O rio, durante o período de cheia, transfere areia do ponto A para o ponto B. Então, se criou 7 pontos de bancos de areia que interromperam toda a navegação. O esforço necessário para eliminar esse banco de areia eram dragagens que levariam de 30 a 40 dias. Nada. 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 E acho que houve uma tremenda boa vontade do governo tentar fazer. Só que a governança do governo é lenta. No ano passado, chegou-se a decretar estado de emergência, chegou-se a obter licenças ambientais emergenciais, o DENIT chegou a nomear uma empresa para fazer, só que nesse período choveu, o nível do rio subiu. Então acabou a emergência, eu não posso mais fazer. Mas o Banco de Areia continua lá. Então, quando você traz isso para o privado, ele consegue fazer isso preventivamente e ter a agilidade para reagir rápido, antecipando uma crise. Então, sim, acho que o entendimento das autoridades stakeholders importantes é favorável a hidrovias, a concessão vem, e eu estou muito otimista que o entendimento do legislativo também terá seu convencimento, e a gente terá uma legislação ambiental favorável a avançar nesse tema, para que a gente possa explorar todo o potencial hidroviário no país. Muito bom. Vamos começar a receber carga de barco, então, no Brasil inteiro. E, Pedro, vou repetir para você a mesma pergunta do Décio, porque ferrovia também, toda hora o pessoal fala, o Brasil não tem ferrovia, não tem rodovia, é subexplorado. Como é que está isso? O que precisa fazer para aumentar o número de ferrovias? Primeiro, ter coragem. Qual é a dificuldade de essa brincadeira, né, de você construir ferrovias no Brasil? Posso dizer até construir infraestrutura no Brasil, mas falar do setor que, obviamente, eu tenho mais propriedade. Infraestrutura, por natureza, são investimentos de capital muito intensivo. Então, vocês têm ideia, mas 1 quilômetro de ferrovia custa aproximadamente 30 milhões de reais. Estamos hoje construindo, aqui como rumo, ali no Mato Grosso, um dos maiores projetos ferroviários do Brasil. São basicamente, arredondando um pouco os números, 700 quilômetros de uma nova ferrovia. Faz a conta aqui a 30 milhões de reais por quilômetro. São mais de 20 bilhões de reais que você precisa investir para conseguir ter essa infraestrutura de pé. Em um local como o Brasil, onde nós convivemos com, estruturalmente, taxas de juros elevadas, esse é um dos grandes desafios que a gente tem para avançar com mais infraestrutura. Então, eu diria que, e não é uma questão de momento, não estou falando aqui da taxa de juros do dia, porque os projetos de infraestrutura, eles são de uma implementação longa, então são projetos que começam o seu planejamento e até o início da sua implantação, muitas vezes se passa 3, 4, 5 anos, e a execução deles, você vai levar quase uma década até se terminar. Então, é um processo que demanda realmente política de Estado, demanda uma estabilidade macroeconômica, uma estabilidade jurídico-regulatória de longo prazo, para que você tenha confiança de fazer esse avanço. Então, eu vejo que não é talvez por outra razão de fundo que você ainda não tem mais infraestrutura. A gente, como país, tem uma questão realmente estrutural ainda, né, de uma taxa de juros muito, muito elevada, que, de certa forma, desincentiva esses projetos. Mas por isso que eu comecei a minha fala aqui falando sobre o que é que precisa. No fundo, é a coragem. É a coragem que a gente, sim, pode fazer melhor, que a gente, sim, vai ter um futuro melhor do que a gente tem hoje ou que tinha no passado,
e a capacidade de sempre fazer os projetos novos com mais eficiência, com mais inteligência, com mais planejamento, para que esses projetos realmente se perpetuem e eles consigam chegar até o seu fim. Do lado, acho que pegando de novo o gancho aqui, né, do projeto que o meu xará aqui, o Pedro, trouxe, né, do estudo sobre a colisão dos transportes, um dos grandes benefícios, né, uma das grandes alavancas de redução de emissões de gases de efeito estufa que o setor de transporte pode dar é aumentar a matriz de ferrovias no Brasil, para a gente sair dos 16% para pelo menos algo na ordem de 30%, 32%, 33%. Então, para fazer isso, de novo, para cada quilômetro, 30 milhões de reais. Quer construir 1.000 quilômetros de ferrovia, 30 bi. Então, esse é o desafio macro do Brasil. Então, essa é a questão que a gente tem que enfrentar. Mas não tem, eu acho que outra saída, e eu sou um otimista com o Brasil, eu sou um otimista com o nosso potencial. Acho que eu falei um pouco na minha fala anterior, quando eu olho o potencial de produção do Brasil, quando eu olho a pujança, seja do mercado interno, ou a pujança da nossa capacidade de produção agrícola, a pujança da nossa capacidade de produção de minério, a nossa capacidade de produzir, ter uma matriz energética super limpa, eu acho que o nosso desafio é como é que a gente aproveita todos esses benefícios e, de forma estruturada, consegue criar realmente os incentivos corretos para que a gente avance com essa criação dessa nova infraestrutura que a gente tanto precisa. Muito bom. Acho que, resumindo o que você falou, ferrovia no Brasil não é para amadores. Tem que ter coragem, tem que saber fazer, né? Elano, com todo esse potencial de crescimento, né, seja de hidrovias, de ferrovias, a Ultracargo está preparada para acompanhar esse crescimento aí da multimodalidade? Olha, a Ultracargo ela é uma empresa que tem uma visão de longo prazo, mas a gente tem uma questão importante, que é todo e qualquer investimento em infraestrutura, ele é capital intensivo. Então, você tem uma ferrovia, se você tiver uma ferrovia eficiente, tiver uma rodovia eficiente, se você tiver hidrovias eficientes, mas se você não tiver porto e infraestrutura disponível para a atracação das embarcações, não adianta nada. Então, porque tudo para no porto. Eu vou te dar exemplo. No Brasil, nós temos alguns portos, por exemplo, tem lugares que navio chega a ficar 20 dias, 25 dias, 27 dias, aguardando para atracar, porque não tem espaço no porto. Esse navio que está parado ao largo, esperando disponibilidade de berço para atracar, ele está gerando emissões. E, consequentemente, você está gerando custo para o país. E quem paga esse custo é a sociedade civil. Então, quando a gente olha do ponto de vista da Ultracargo, nós temos casos no Brasil, nós temos portos, aqui, temos alguns portos do Brasil que o volume de demurragem é enorme. E, especificamente tem porto aqui que chega a pagar 350 milhões de reais por ano de demurragem. Isso é um maior absurdo que pode ter, porque você quando você paga demurragem, você não gera 1 centavo de imposto para o país, você não gera um emprego e é um dinheiro que sai todo para fora do Brasil, e você tem dezenas de navios ao largo gerando emissões. Então, o Brasil ele passou por um processo de modernização da legislação portuária há alguns anos, melhorou bastante, principalmente a Lei 8.630 lá de 93, então o Brasil já teve uma evolução, mas mesmo assim se faz necessário uma nova modernização. Então você teve a Lei de Modernização lá em 93, teve uma nova lei, uma medida provisória que foi publicada no final de 2012 e validada em 2013, regulamentada, né? E agora o Brasil, a Câmara, o Congresso Nacional está fazendo um trabalho que chama-se PL, é o Projeto de Lei 733 de 2025, que
Foi feito um trabalho por alguns juristas, especialistas na área, onde você traz uma modernização, mais uma modernização e desburocratização da lei dos portos. Então, o Congresso Nacional criou uma comissão mista, uma comissão de vários deputados, essas comissões são formadas por 20 deputados, e está se fazendo agora, nesse momento, esse projeto de lei está no momento de... o relator ele está preparando um relatório para votação no Congresso. Então, ou aprovação na própria comissão. Tá? Então, esse projeto é de suma importância para o Brasil, do ponto de vista de eficiência logística e do ponto de vista de emissões. Porque na hora que você tem um porto eficiente, na hora que você tem uma logística eficiente, você traz benefício para a sociedade civil, principalmente, traz benefício para o governo e traz benefício para a logística como um todo, né? Então, e o meio ambiente agradece porque você reduz as emissões. Então, aí respondendo a sua pergunta, a Ultracargo está preparada? Tá. Nós temos feito um trabalho forte nesse sentido, temos incentivado, temos contribuído, temos colaborado com o governo, com a comissão do PL 733, temos, através das nossas associações, também contribuído para que esse projeto ele seja implementado e seja realmente aprovado um projeto que traga melhorias e que traga modernização e desburocratize o nosso país, porque, se isso acontecer, o setor privado está preparado para fazer os investimentos necessários para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país. Então, esse é um ponto de extrema relevância e nós estamos preparados para fazer os investimentos necessários para as melhorias logísticas e eficientes do país. Perfeito. Bom, vamos nos inspirar aí no otimismo do Pedro Palma e ver se esse PL 733, então, depois da Copa, ele é aprovado e destrava esses investimentos de portos, né? Pedro, agora para a gente encerrar aqui o nosso painel, você mencionou aí o plano da coalizão para a descarbonização dos transportes, e esse plano aponta que são 90 ações que podem reduzir em até 70% as emissões até 2050. Então, pensando aqui no nosso pós-COP, o que é necessário ser feito para colocar em prática essas ações? Acho que o embaixador já falou, é a década da ação. A gente precisa parar de planejar e começar a fazer o que a gente sabe aqui nesse painel, que é executar, é investir. Nós temos aqui contratados para os próximos 5 anos, já, né, as concessões que nós investimos, que nós temos o contrato de concessão, aproximadamente 56 bilhões de reais. Então, temos um ritmo de investimento, eu diria, bastante desafiador. 10 bilhões de reais em infraestrutura, como todos vocês sabem, é desafiador, não só do ponto de vista de projeto executivo, enfim, a engenharia, a própria execução, né, a contratação dessa mão de obra, que está cada vez mais complexa no Brasil, mas não ter medo, ser otimista, seguir. Nós contratamos, enfim, nossos desafios todos aqui de uma indústria de capital intensivo, né, de um long tail, né, enfim. Mas, por outro lado, quando o país crescer, né, como o país cresce, a taxa de juros der uma suavizada, todo mundo aqui vai voar, né? E não só as empresas, mas especialmente quem depende delas, né, que são os nossos clientes, enfim, as empresas logísticas, embarcadores e por aí vai. Então, eu tenho muito otimismo com relação ao nosso horizonte de investimentos. Então, como aqui a Ultracargo, enfim, a Rumo, a Eco e a Hidrovias, seguiríamos investindo bastante. E aí temos, talvez, à nossa frente, os 5 ou 6, 7 anos mais desafiadores do ponto de vista de execução para a nossa companhia. Dito isso, nós não falamos muito aqui, mas nós fazemos muito isso, todos nós aqui,
enfim, Décio falou da emergência climática que afetou o negócio dele de forma dramática há alguns anos atrás. Todos nós aqui trabalhamos numa agenda de adaptação. A gente está falando aqui de mitigação, enfim, como é que a gente vai mitigar os impactos, enfim, os nossos impactos de emissões de gases de efeito estufa. Mas todos nós temos que conviver com a realidade que é eventos climáticos extremos mais constantes. O que nós fizemos na Motiva, que eu acho que reflete muito o nosso compromisso de liderar essa agenda de sustentabilidade no setor, é implementar, planejar no primeiro momento, mas implementar aproximadamente 5.000 projetos de resiliência climática nos nossos ativos. Nós temos 3 modais, é super complexo. Nós mapeamos para cada quilômetro das aproximadamente 5.000 quilômetros que a gente administra, para cada plataforma de trem, cada aeroporto, uma série de riscos climáticos, né, e riscos de transição. E esses riscos todos estão bem precificados, eles vão sair, todos nós aqui vamos ter que publicar ano que vem o nosso caderno S1, caderno S2, vamos publicar precificar os nossos riscos e o que nós estamos fazendo para mitigá-los. Eu vou nessa seara aqui, Rodrigo, porque não adianta só nós ficarmos falando sobre mitigação, redução das nossas emissões. A vida vai passar, nos próximos 50 anos, essas emissões, espero que o pico tenha acontecido e reduzam, mas os efeitos dessas emissões que estão acumuladas na atmosfera nós vamos sentir pelos próximos 100 anos. O IPCC já fala isso, isso a ciência já nos diz. Então, o que nós todos aqui estamos fazendo para mitigar para os nossos clientes, para as pessoas que, no meu caso, somos nós, né, que usamos as nossas estradas, descemos para a praia, vamos para o interior, vamos para o Rio de Janeiro e tal. Os trens, incrível a quantidade de opção que nós temos sofrido nos trens de São Paulo em função de ventos, né, rajadas de ventos. Aquela infraestrutura não foi construída para o tipo de vento que hoje nós administramos. Então, a rede elétrica de São Paulo cai a todo momento e isso impacta os nossos clientes. O que nós estamos fazendo para isso? Então, Rodrigo, são as 3 alavancas que nós falamos aqui. Nós precisamos aumentar. No cenário de redução, só para ser bem claro aqui, no cenário da coalizão, é um cenário, na minha opinião, conservador. Porque o Pedro até falou aqui, nós deveríamos ir no multimodal para 36 de trilho. E, se não me engano, hidro, eu não me lembro bem do percentual desse, mas é um percentual muito maior, percentualmente muito maior, mas eu não me lembro de cor. Mas ainda é tímido, na minha opinião. Claro, precisa de coragem mesmo para botar esse capital e executar, mas é tímido. Eu conversando com o pessoal da BCG, do INSPER, todo mundo que nos ajudou aqui, esse é um cenário do que é possível fazer. A gente sabe que dá para fazer, está na mão, mas a gente poderia fazer um pouco mais. A mesma coisa para a eletrificação. A eletrificação, para a redução de 60% das emissões, é essencialmente 50% da frota de veículos leves eletrificado até 2050. Vocês acompanharam, como eu aqui, o que aconteceu nas grandes cidades nos últimos 2 anos, a quantidade de veículo híbrido e elétrico que está invadindo, né, o Brasil. Então, é possível que nós conseguimos, com inovação, com mais incentivos, muito financiamento, naturalmente, chegar mais longe. Muito obrigado, Pedro. Fiquei aliviado que você conseguiu terminar dentro do tempo, porque o nosso compromisso aqui com a produtividade e a eficiência das 5 empresas, a gente vai encerrar o painel aqui dentro do prazo. Então, obrigado, Décio, obrigado, Pedro, Elano, Pedro Sutter, muito obrigado. Foi um debate aqui de alto nível e, mais uma vez, agradecer à CNT por ter dado essa oportunidade, o presidente Wander, de poder debater o tema aqui da infraestrutura e do transporte. Obrigado, gente. Obrigado.